Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar um pouco a respeito das minhas preocupações a respeito do que está acontecendo com o Brasil. Eu confesso que eu sempre vivi toda a minha vida olhando, entendendo que o Brasil ia para frente e o Brasil tinha um futuro e um futuro glorioso. E nesse exato momento hoje eu não estou vendo mais isso. Inclusive estou enxergando um grande prejuízo, um grande risco que o Brasil pode acontecer no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, gigantesco. Além disso, imensas riquezas e recursos naturais estão aqui nesse país. Pode-se dizer um país completo, o Brasil. Mas o que acontece é que o Brasil tem 215 milhões de habitantes. O Brasil não está progredindo. O Brasil não cresce. Tem mais de 10 anos, ou 12 anos talvez, que o Brasil, se você medir, não dá mais de que 1% do crescimento do Brasil nesse tempo. O que isso significa? Significa que vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil para o Brasil crescer. E a situação exatamente atual, taxa de juros nas alturas. E se você prestar atenção, o objetivo da taxa de juros nas alturas é diminuir o desenvolvimento, criar problemas de liquidez e de rentabilidade para as empresas. Para quê? Para que haja uma redução da inflação. Isto é um absurdo. Isso não poderia ser nunca permitido que um país novo e um país que tem um potencial enorme tivesse uma política dessa maneira. O Brasil deve ser mais inteligente, procurar uma maneira melhor de combater a inflação, de evitar que ela se desenvolva, para que não chegue ao ponto de você aplicar uma política que tem o objetivo de diminuir, acabar com o desenvolvimento. E geralmente acaba em recessão, acaba em depressão. É um desastre essa política de juros altos. Não é essa aqui não, em todo mundo é a mesma coisa. Tá certo? Então o que pode acontecer com isso? China crescendo astronomicamente, 1,5 bilhão de pessoas, Índia crescendo, com mais 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, não sei qual é o maior atualmente, e por aí afora. Esse pessoal vai precisar de recursos naturais e não vai encontrar. E vão buscar onde? Nos países que têm esses recursos naturais e que não estavam tomando conta dele. E pode haver, como já houve, invasões, ocupação do país para obter o agro, ocupação do país para obter recursos de mineração. O Brasil precisa crescer. E como justificativo vão dizer isso, que o brasileiro não cresce, não tem responsabilidade, não vai para frente, é incompetente. Deixa que os incompetentes tomem conta. Isso é uma maneira que eu estou falando, mas é uma maneira que já houve, o mundo todo andou assim. O que aconteceu com o México? Os Estados Unidos invadiu o México, tomou um pedaço do México, etc. Tal, e assim por diante. Então, meus amigos, eu acho que a gente tem que se preparar para crescer. Agora, se nós olharmos, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, relatar, né? Logo após a Primeira Guerra Mundial, o cenário para o futuro das nações era o seguinte: os economistas, os sociólogos, essas pessoas interessadas no desenvolvimento, que analisavam o desenvolvimento, que estudavam, eles achavam que os países do futuro, os países do ano 2000, que iam ser altamente beneficiados, eram os países relativamente pouco populoso, com grandes recursos, grande território, enormes territórios, exatamente como o Brasil, e, portanto,
eram esses países que iam ter vez, benefícios, desenvolvimento, e os maiores beneficiários do desenvolvimento econômico do mundo eram esses países. Isso lá ao final da Primeira Guerra Mundial. E que os países que não teriam futuro, aqueles países pequenos, países superpopulosos, e que não tinha ainda desenvolvido, não tinha crescido. Eram simplesmente países subdesenvolvidos. Bom, mas o que acontece foi exatamente o oposto que ocorreu. Foram os países pequenos, como Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, os países considerados como os tigres asiáticos devido ao seu desenvolvimento e o potencial de crescimento que eles tiveram. Quer dizer, os países asiáticos, os países pequenos, né, altamente populados, entendeu? São esses países que se desenvolveram de uma maneira fantástica. Tanto é que foram chamados tigre asiático esses 5 países: Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Só para dizer uma coisa a vocês, Hong Kong em 1950 tinha uma renda per capita que era 10% da renda per capita do Brasil. Hoje tem quase 10 vezes mais a renda per capita do Brasil. E assim por diante, todos esses países aí cresceram estupidamente, desenvolveram, têm um desenvolvimento fantástico. E nós somos países que eu considero, nós somos um país subdesenvolvido. Um país que não cresce, um país que tem uma população que não se desenvolve, um país completamente cheio de analfabetos e analfabetos fundamentais. Analfabetos. Daqui a pouco eu lembro. Muito bem. Então, agora, qual foi o motivo básico que aconteceu para que esses asiáticos disparassem e o Brasil não? Foi um erro de estratégia política de desenvolvimento. Esses países asiáticos colocaram como prioridade número 1, número 2, número 3 a educação. Desenvolver as qualidades profissionais da sua população. E aí partiram para isso. Educaram, qualificaram, deram tecnologia, desenvolveram tecnologia. O Brasil, nessa época que eles estavam crescendo e desenvolvendo nos países asiáticos, era a época do país milagre, né? Da Revolução, dos revolucionários. E um dos ministros que demoraram mais tempo aí foi o ministro João Paulo Reveloso, que eu trabalhei junto com ele no IBMEC. E algumas vezes almoçávamos juntos. Ele gostava muito de restaurante vegetariano, então ele não tinha parceiro, eu ia com ele. Bom, e ele me disse uma vez, aliás, 2 coisas interessantes que ele me disse, eu achei interessante, aliás, 3. Né? A primeira que ele me disse foi o seguinte: olha só, o Brasil está aqui pensando que nós temos uma vantagem muito grande com mão de obra, porque a nossa mão de obra é analfabeta e tem um salário lá embaixo. Isso é o contrário do que estão pensando. Na realidade, nós estamos tendo uma desvantagem louca, porque a tecnologia que está vendo aí não é para analfabetos, é para pessoas que têm um nível de conhecimento, um nível alto de conhecimento para trabalhar. E não deu outra. Outra coisa que ele me disse é o seguinte: Álvaro, olha só, as mulheres vão dominar as grandes profissões do Brasil, como medicina, direito, etc. Tal. Sabe por quê? Pelo seguinte: elas não ficam esperando marido. Enquanto espera marido, está na faculdade estudando ali, indo pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado. E os maridos
E os homens estão ao contrário, loucos para arranjar um trabalho, para trabalhar, sair logo da faculdade para arranjar um trabalho, começar a trabalhar, criar família. Então, isso vai dar uma vantagem muito grande educacional, nível educacional, às mulheres. E é o que nós vemos hoje em dia. As mulheres estão dominando em todas as profissões. Só não pedreiro, carpinteiro, isso aí lá não é bom não. Tá? Mas medicina, direito e etc., você vai ver o que é que está acontecendo. Bom, então, veja só, foi um erro de estratégia. Em vez do Brasil escolher prioridade número 1, a educação, não. Achou que era uma vantagem ter a mão de obra analfabeta porque o salário era menor. É um negócio extraordinário. Então, o erro do Brasil, aliás, o João Paulo me disse, foi o seguinte, a terceira coisa que ele me disse, que foi interessante, e eu observei isso posteriormente. Ele me disse, olha, Álvaro, eu me frustrei como ministro porque o Médici, para se tornar popular, que todo mundo está pedindo educação, ele abriu universidade em tudo que tem canto, sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento para colocar os professores adequados, o tipo de material adequado, não foi abrindo, porque aquilo o tornaria popular, e ele se tornou popular em função disso, também. Mas ele foi o pior erro, e ele se sentia muito frustrado, porque ele não foi firme em dizer que não podia fazer dessa maneira. Ele, no fundo, ele aceitou também, porque a pressão era muito grande. E, na realidade, é isso aí. Enchemos de faculdade, professores sem formação. Material de última categoria. O que é que poderia dar? O que deu aí? O que é que nós temos hoje como profissionais? É difícil as empresas terem problema para arranjar um profissional adequado. Um profissional de nível que possa assumir determinadas posições, praticamente não se encontra no mercado. Este é o grande e maior problema do Brasil. Se você olhar, e vamos olhar o seguinte, olha o nível de política do Brasil. Nós ficamos falando do nível do político, etc., tal da corrupção existente, da falta de capacidade, do analfabetismo entre os políticos, da falta absoluta de competência. E nós não olhamos para a causa. Continua ainda a educação sendo administrada da mesma maneira que foi administrada durante todos esses anos. Não é falta de recursos, não. O Brasil investe tanto em educação quanto países desenvolvidos, como, por exemplo, a Inglaterra. O Brasil parece que investe 6% do PIB. A Inglaterra também. Mas vê a diferença entre a educação no Brasil e a educação na Inglaterra. No Brasil, o investimento em educação não tem planejamento. Se tiver planejamento, é um planejamento muito medíocre. Não tem estratégia. Não tem um estudo rigoroso a respeito do que desenvolver, quais são as ciências que vão ser desenvolvidas, quais são as necessidades de tecnologia, quais são as tecnologias que vão ser desenvolvidas. Não existe isso. Existe uma mareada, um diz boa coisa, bota outra, etc. Tal. Eu tenho experiência, já passei por Fundação Getúlio Vargas, por IBMEC, e sei, e PUC também. Já dei aula na PUC, já dei aula no IBMEC, já dei aula na Fundação Getúlio Vargas, e por aí afora. Fundação de Vargas foi uma das maiores decepções que eu tive na vida. Não tem organização nenhuma. É o pior modelo de direção que existe no país, é o da Fundação Getúlio Vargas. Ali o poder é dividido em vários pedaços. Cada um tem um pedaço ali da Fundação Getúlio Vargas. E cada um faz o que quer. E eles nunca se reúnem, se unem para fazer da Fundação a grande coisa. Eu já saí da Fundação há mais de 20 anos que eu saí da Fundação. E a Fundação hoje é pior do que na época que eu estava lá. Ok? Então é isso que é o Brasil. O Brasil precisa voltar seus olhos, voltar seu esforço
botar seu esforço todo, colocar com prioridade número 1 mesmo, número 2, número 3, número 4, número 5, educação. E tentar transformar esse país, senão esse país vai ser dividido. Ainda mais, você olhar, vamos ver como a educação está no Brasil. Quem é o presidente do Brasil? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse senhor ex-presidiário agora chega para a mídia internacional porque ele está com a campanha de se tornar conhecido internacionalmente. E diz assim, olha só, a Amazônia, aquela coisa toda, não é nossa, é de todo o mundo. Ou seja, o Luiz Inácio da Silva, que chamava Roberto Campos de Bob Campos, de Bob Fields, porque diziam que Roberto Campos era integrista, esse cara está entregando tudo. Está entregando tudo à China. Fazendo contratos com uma vantagem enorme para os chineses. Ele é capaz de vender o país todo, esse cara, ele não tem consciência, ele não tem capacidade. Isso é um cara ignorante, analfabeto, não tem capacidade. Se botar algum dinheirinho no bolso, ele vende até a mãe dele. Tá certo? Então é uma coisa fantástica. Então olha só, então o que nós temos hoje aqui, nesse país, essa confusão toda, essa falta de crescimento, essa pobreza, essa miséria na rua, o Rio de Janeiro virou uma Índia. Tá certo? Passa na rua do Rio de Janeiro, passa no Leblon, eu moro no Leblon, passa aqui no Leblon para vocês verem gente dormindo na rua, no chão. Uma porcaria o Rio de Janeiro hoje em dia. Está muito longe de ser um país emergente. Ele é subdesenvolvido o país. Bom, então, olhando as causas disso, nós vamos ver o seguinte. Claro que o Brasil, a causa principal foi a falta de educação que houve nesse país. A falta de educação, de nível educacional para as pessoas é tão grande, você pode olhar. Está há mais de 20 anos no poder o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira vez foi eleito, tentando várias vezes, vem na política atrapalhando tudo. Tudo ele era contra. Contra a Constituição, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra tudo ele era. Queria sempre atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Depois ele chega ao poder, leva as piores pessoas para assessorá-lo e para tomar conta das instituições governamentais do Brasil. Levam a Dilma Rousseff como ministra da Minas e Energia. Tão ignorante quanto ele ou pior do que ele. E se você analisar aquele ministério dele, um horror. Claro que não podia nada dar diferente do que deu. Daqui a pouco ele é reeleito. Por quê? Porque fez no Brasil a corrupção. Ele pegou a corrupção no Brasil e levou ao paroxismo. Tudo era resolvido em função de corrupção. Investimento, infraestrutura, tudo tinha corrupção. Tudo tinha 10%, tudo tinha pichuleco. Depois ele sai e coloca quem? Dilma Rousseff. Pior do que ele. Que nunca ninguém poderia imaginar que houvesse alguém pior do que o Lula. Ele botou Dilma Rousseff pior do que ele. Dilma Rousseff que era para... E foi reeleita. Só que não terminou o mandato, que foi impeachada. E aí veio o interregno, né, com o Bolsonaro, que o Bolsonaro parecia com um ministério muito competente, muito aparelhado, parecia que estava trabalhando o Brasil, e o Brasil ia entrar numa rota de crescimento, o Brasil ia se tornar um protagonista internacional na economia. E não é que aconteça o desastre que aconteceu, porque, novamente, falta de estrutura educacional do país. Aí volta o senhor Lula, mas volta como? Ele estava preso.
Fizeram ele sair da cadeia. Ele não podia ser candidato, porque ele tinha ficha suja, segundo as leis do Brasil. Acabou a lei do Brasil. Colocaram ele na presidência do Brasil. Botaram para se eleger, fraudaram as eleições e colocaram ele na presidência do Brasil. E vai continuar até quando? Não sei até quando ele vai continuar. Mas o Brasil tem que olhar para o que está acontecendo. Qual é o ministério que nós temos aí? Um ministério mais, eu vou dizer assim, extravagante que você pode dizer. Você tem a Margareth Menezes como ministra da Cultura. Ministra da Cultura. Vocês já viram as entrevistas de Margareth Menezes? A presidenta do Banco do Brasil. Vocês viram o discurso de posse da ministra do Banco do Brasil? Tem aí o ministro da Justiça, chama-se Flávio Dino. Meu amigo, eu nunca vi um ministério pior do que esse. Lula está se especializando em ministérios completamente exóticos. Nada casa com nada, nada faz nada com nada. Eu tenho a impressão que parece que ele passou 34 ou 38 ministérios. Ele deve aumentar para 60, porque ele não está ainda mandando no Congresso totalmente. Então ele vai criar quantos ministérios forem necessários para ele doar cargos, para garantir que as suas propostas de governo passem. E olha que propostas são. São propostas que botam o Brasil de ladeira abaixo. Meus amigos, quais são os políticos que nós temos? É um desastre. Não existe uma liderança nesse país. Nós vimos aí, nesse final do governo do Bolsonaro, a população na rua, a população na chuva, passando semanas e semanas na chuva, meses, pedindo ao Exército, proteção ao Exército, foram para os quartéis das Forças Armadas. E o que é que as Forças Armadas fizeram? Botaram a população na cadeia, traíram a população e botaram na cadeia. Então, qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é o seguinte: o Brasil não tem lei nenhuma. O Brasil tem um posto de Ipiranga que se chama Alexandre de Moraes para todas as questões judiciárias do país e mais outras. Qualquer coisa ele interfere, qualquer coisa ele resolve. Do ponto de vista burocrático, muito ágil isso. Ninguém precisa mais de processo, não precisa. Chega para Alexandre e diz assim: Alexandre, estou com esse problema. Ele assina ali dizendo sim ou não. Acabou. Então, burocraticamente, acabaram com a burocracia do judiciário. Hoje tudo é resolvido pelo posto Ipiranga chamado Alexandre de Moraes. Tá certo? E aí, e por aí vai. Nada que nós olharmos nesse país tem alguma coisa que você se sinta feliz, orgulhoso de estar nesse país. Eu agora estou com medo do futuro do país. Não ser invadido, tomando pedaços de terra aqui, tomando recursos ali, tomando a Amazônia, porque quer dizer que o Brasil é incompetente para manter a Amazônia, ajudado pelo próprio presidente do Brasil, o ex-presidiário, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, tudo que está aí, meus amigos, tem uma explicação básica e fundamental. Chama-se a falta de investimento adequado, investimento planejado, investimento com estratégias, investimento com objetivos de tornar a população do Brasil extremamente produtiva. Foi isso aí. Se você olhar, a era do PT resultou no que nós estamos agora. Nós vivemos sob a era do PT.
O que resultou era o PT? Isso aí que nós temos aí. O Brasil descendo de ladeira abaixo, com possibilidade de difícil retorno. De difícil retorno. Porque não existe nem túnel para você olhar. A situação do Brasil é tão negra que nem túnel existe para você procurar luz lá no final do túnel. Tá certo? Ok, meus amigos. Um abraço e até a próxima. Desculpe o meu realismo